boa tarde. Eu gostaria de começar minha apresentação falando das vulnerabilidades mais frequentes. Foi. Assim como a WASP tem aquela parte mais conhecida das vulnerabilidades voltadas para a parte de web, também tem as vulnerabilidades mais frequentes na parte de mobile e também frequentes na parte de API. Então, quando a gente fala das maiores vulnerabilidades voltadas para mobile, a gente tem essa lista de vulnerabilidades que acontece. Elas são mais presentes desde 2016, então faz um tempo já que a gente tem as mesmas vulnerabilidades acontecendo frequentemente nessa parte de tanto na aplicação quanto na parte de dispositivos. E quando a gente para analisar essa lista, a gente consegue perceber que boa parte delas são corrigidas se a gente tivesse boa parte de práticas voltadas para a segurança, voltadas da parte de desenvolvimento. Então a gente consegue corrigir boa parte dessa lista com boas práticas de desenvolvimento, fazendo testes e também fazendo toda uma análise de criptografia e nessa transição de dados que estão passando dentro do nosso aplicativo. E tudo isso acaba gerando um impacto para a nossa empresa, para o nosso negócio. Então, quando a gente começa a pensar em coisas que afetam quando a gente tem algum tipo de fraude, algum tipo de vulnerabilidade, as primeiras delas são voltadas à parte de fraude ou de acesso não autorizado, que foi, inclusive, uma das coisas que aconteceram esse final de semana com a vulnerabilidade que estava presente no Uber. Então, a gente vê que quando uma pessoa consegue acesso por causa de engenharia social e ela acaba pegando o acesso de algum dos funcionários, acaba escalando isso, ela consegue roubar os dados que são sensíveis de uma empresa, consegue escalar cada vez mais essa quantidade de acessos e começa a fazer toda essa parte de evolução dessa cadeia e consegue chegar a partes bem sensíveis que são voltadas para essa parte dos aplicativos. Então, se você faz toda a parte de storage em algum lugar que está sendo muito fácil de acessar, que você não tem uma parte de criptografia, se tudo isso você não tem uma análise de segurança, ou se você não pensa em segurança antes do seu projeto estar sendo feito, então você corre o risco de ter algum problema relacionado a vazamento de dados ou ter algum problema voltado para essa parte de problemas de regras de negócio e ter todo um gasto assim de você precisar corrigir esses problemas que aconteceu dentro da sua empresa. Então, além dessa parte de fraudes que pode ter, você pode ter roubo de propriedade intelectual. Muitas empresas deixam um GitHub público ou alguns outros repositórios abertos em público, e isso faz com que outras pessoas tenham acesso ao seu código-fonte. E uma vez que um atacante tem acesso ao seu código-fonte, ele pode alterar isso, pode rodar, sei lá, numa máquina dele para tentar subir essa aplicação, esse aplicativo, e pegar esses dados ou tentar cuspir uma quantidade de código, fazer ali uma interceptação e conseguir dados voltados ao cliente e também dados voltados para a empresa. Você também tem uma perda de confiança, uma vez que o seu produto ele acaba saindo na mídia como sendo um produto vulnerável. A quantidade de pessoas, de usuários, de clientes que tem conta na sua empresa ou que acabam pensando em ser um futuro cliente, ele vai começar a pensar duas vezes se ele realmente quer fazer isso. Dado que ele pode ter seus dados expostos, ele pode ter algum problema relacionado a isso e tudo mais. Então, você acaba tendo uma imagem muito negativa, você acaba passando uma imagem negativa para o seu cliente, uma vez que o seu produto ele também pode ficar indisponível, ele pode ter alguns problemas de indisponibilidade, você precisa gastar uma quantidade maior de dinheiro que não foi gasto nas correções para você conseguir voltar com com a disponibilidade de novo do seu produto e colocar tudo de volta no mercado. E como que eu vou saber se a minha empresa está vulnerável a isso, né? Tipo, como que eu paro para pensar, putz, a minha empresa está realmente vulnerável a algum tipo de problema assim? Eu realmente posso ter algum tipo de problema assim? E como eu devo me preparar para isso? A gente tem duas perguntas que a gente pode fazer aqui. Alguém pode facilmente decriptar o código que você tem dentro da sua aplicação, dentro do seu aplicativo? Se sim, a gente está tendo o primeiro problema. E se alguém poderia fazer facilmente uma engenharia reversa usando ferramentas automáticas.
E por que de ferramentas automáticas? Porque elas são mais fáceis e uma pessoa não técnica, né, uma pessoa leiga, consegue pegar uma ferramenta, achar ela no GitHub, rodar ela, e da mesma forma ela consegue também ter acesso ao seu código-fonte se você não usa nenhum tipo de ofuscador de código ou algum tipo de encriptação. Então, dessa forma, você também está perdendo a sua parte enfim, dos seus dados, né, todo o seu código ali, você está perdendo o código-fonte, está perdendo muita parte da aplicação e coisas que são a base ali do seu negócio. Então, uma vez que você perde ali o seu código-fonte, que um atacante está disponível a isso, ele pode vender isso para outra pessoa, ele pode achar leaks de chaves ou alguma coisa que você está guardando de forma insegura dentro do seu código, e também ter o mesmo tipo de acesso quanto um atacante que está ali há muito tempo tentando entrar e pegar a sua empresa. Então, se a resposta foi sim para essas duas perguntas, eu recomendo que vocês pensem em outras práticas de segurança, tanto de mercado, quanto tentar fazer uma própria em casa. E falando dessa parte de segurança, né, como que a gente começa a pensar nessa parte de segurança voltados para os nossos devices? A gente também tem uma listinha que estão relacionadas principalmente à parte do top 10 da OWASP voltado para mobile. A maioria delas são relacionadas à parte de encriptação, uma vez que quando a gente começa a encriptar os nossos dados, o nosso código, a gente acaba garantindo maior quantidade de segurança e garantindo que as pessoas vão ter um problema, né, um tempo a mais para precisar conseguir fazer toda essa parte de decriptação e acessar o nosso código. Então, a primeira delas, e eu acho que uma das mais importantes, é fazer toda a parte de encriptação do nosso código-fonte. Então, uma vez que se a gente tiver isso vazado e tudo mais, a gente vai ter o atacante vai ter um problema maior em conseguir pegar esses dados e ter todo um trabalho de fazer decriptação para conseguir pegar todos os dados, se você tiver alguma chave, alguma coisa ali dentro. O segundo é você fazer uma série de testes, não só teste de penetração, né, o pen test, como também fazer testes de qualidade de código para você conseguir pensar em melhorias, pegar melhorias e colocar isso dentro de um programa de gestão de vulnerabilidades. Colocar testes também voltados para a parte de gestão de negócios mesmo, né, para entender se o seu código, né, ele tá propenso a alguma coisa que você não pensou, algum bug, alguma coisa que uma pessoa, sei lá, fazendo um brute force ou tentando ali e você não tem um rate limit, você está propenso a participar desse problema também. Uma outra parte é você fazer a parte de segurança dos dados, principalmente dados sensíveis em trânsito. Então, você não trafegar dados abertos, trafegar dados que outras pessoas conseguem interceptar, seja na rede, ou seja, sei lá, passando dados dentro da sua aplicação, né, do seu app para uma API. Então, é de extrema importância que você tenha garantia que seus dados de cliente, dados voltados para a empresa, principalmente quando você tem um banco ou alguma coisa do tipo, eles não estejam passando em aberto. A parte de criptografia dessa database também, eu acho que essa é uma das mais importantes de todas, de que você vai garantir que aonde está armazenada a maior parte dos seus dados, eles não estão em abertos e que as outras pessoas também vão conseguir ter acesso a isso de uma maneira fácil. Então, acho que é super importante também que você garanta que a sua empresa ela tem uma política de mínimo acesso. Então, pessoas vão ter acesso às ferramentas que precisam para conseguir seguir com o trabalho delas e não colocar acesso de admin para todo mundo, para que todas as pessoas, no caso de uma engenharia social, algum tipo de problema, não consigam chegar nessa database e pegar dados em abertos. Então, é muito importante que também seja colocado a criptografia dentro dessa parte. E quando eu falo sobre criptografia, é de extrema importância você usar a criptografia que já são usadas no mercado, nada de tentar reinventar a roda. Uma vez que a gente tenta criar uma criptografia diferente, ela pode ser extremamente fácil de você quebrar e isso vai acabar gerando muito problema e não vai valer de quase nada, né? Porque se você consegue quebrar isso de uma maneira fácil, faz muito mais sentido você adquirir uma ferramenta que faz isso por default do que você tentar criar uma coisa que vai ser quebrada facilmente. Uma das vulnerabilidades também que a gente tinha na lista da OWASP é voltada para a parte de autenticação. Então, tomar bastante cuidado sobre você fazer as validações da parte de autenticação da parte do seu back-end, não tentar fazer essas validações no client.
E também não deixar a questão de guardar coisa no CAPTCHA, principalmente senha. E se caso você precise fazer isso, deixar por um tempo minúsculo, onde você não precisa deixar muito tempo, caso tipo, caiu a internet, eu consiga validar isso de novo. Segurança no back-end aqui é tanto essa questão de você fazer as validações do lado dele, quanto para você fazer conexões de API de uma forma segura. Então também realizar testes em cima disso, pentest, enfim, o que for necessário para você garantir que não está tendo nenhuma brecha ali, inclusive na parte dessa transação de dados. Também evitar ao máximo você fazer o storage de dados na parte do seu celular, então armazenar muito poucas coisas quando você está falando de dados de cliente ou informações que são sensíveis. E também tomar bastante cuidado quando você usa serviços de terceiro. Aqui está um ponto muito importante, que tem muitas empresas que elas fazem o uso de uma API de terceiro, mas que elas não têm esse cuidado em verificar se aquela API é uma API segura ou se o produto que ela está usando de um cliente ela também é segura. Então muita gente compra uma ferramenta achando que ela está 100% segura, ela coloca lá, instala tudo na empresa dela, só que essa ferramenta, enfim, tem uma vulnerabilidade e isso pode estar trazendo o atacante para dentro da empresa. Então é de extrema importância que você também pense nesse ponto. Aqui a gente tem um infográfico assim, bem geral sobre algumas ferramentas que são voltadas para cada um dos tipos de aplicação, né? Da parte do código, da parte da aplicação em si, da parte geral, contando com a parte do próprio device. Então, quando a gente fala em código, a gente pode usar principalmente a parte de ofuscação, que é muito importante para que outras pessoas não tenham acesso. A parte do anti-hook, que vai prevenir com que outra pessoa consiga colocar uma injeção de código ali dentro do seu app e faça modificação no que essa função faria. Então, eu posso, sei lá, um exemplo, pegar essa parte de injeção, colocar um free ali, que é uma ferramenta bem comum, mudar uma função que ele mandaria sei lá, um código, uma chave ou até mesmo um dado sensível para minha API e fazer com que ele mande para mim. Então, ele vai fazer com que a aplicação, cuspa essa informação sensível para mim, ao invés de ela estar mandando para outro lugar. A parte da aplicação também, a gente tem a parte de Resources Encryption, que é você colocar a pasta res encriptada também, que nessa pasta você tem um monte de dados que são voltados para a sua aplicação, então como fotos, algum tipo de texto, alguma informação que ela não fica em aberto, ou até quando você pretende fazer o lançamento de uma feature depois, só que você já deixou as imagens e, enfim, tudo que você precisa para você fazer o lançamento disso, e deixar dentro da parte dessa pasta do Resources sem encriptação. Então as pessoas vão falar que tem um vazamento de uma imagem, que a gente definiu que essa feature vai ser lançada. Enfim, você acaba estragando todo o lançamento de uma feature, de um produto, com uma coisa que seria fácil de ser evitada. E a parte general, né, a parte geral do aplicativo em questão, voltada para o device, você tem uma detecção de emulador que vai prevenir com que o seu aplicativo ele seja rodado em ambientes hostis. A parte de root também, que previne que outras pessoas façam toda essa... Enfim, rodar o seu aplicativo e fazer modificações nele que você tem com base no device, né? Então, tentar mudar algumas não funcionalidades, mas tentar colocar ali o modo desenvolvedor e tentar subir algo em cima disso. A parte de verificação de integridade também, para você ter certeza de que esse aplicativo vai rodar em um lugar que é completamente seguro. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de ofuscação. Quando a gente fala de ofuscação, a gente está pensando em colocar uma alteração no código que vai fazer com que esse código ele não seja human readable, mas que ele não funcione com algum tipo de problema dentro do aplicativo. Então o aplicativo vai rodar sem nenhum problema, só que você como pessoa não vai conseguir fazer a leitura desse código. Hoje em dia no mercado a gente tem uma série de ferramentas que fazem isso, mas também é possível fazer isso dentro de casa, dependendo do código que você usa, enfim, da stack de desenvolvimento que você usa. Então, falando algumas delas, a gente tem alternar a formatação do código, né? Então, mudar tanto a parte de
mudar por blocos, você tentar fazer essas alterações, invertendo algumas coisas e tudo mais, de forma como que isso não prejudique o seu aplicativo, mas que ele vai fazer com que a pessoa tenha uma dificuldade de leitura ali, de entender o que ele está fazendo de fato. Mudar os métodos onde você está guardando essas informações. Fazer uma randomização ali dos padrões. Se você sempre faz tudo padronizado, você consegue mudar algumas coisas também dentro desse passo. A parte de criptografar algumas strings também, eu vou mostrar um exemplo disso depois. Mas quando você faz essa parte de criptografia de strings, a pessoa ela vê algumas letras tipo A, B, C, só que ela vai ter dificuldade quando ela faz engenharia reversa de entender o que esse ponto está referindo. Essa parte de interrupção do flow do código, né, do fluxo de código, é uma coisa que a Apple faz há bastante tempo. Eles pegam e dividem todo o código-fonte em blocos, e pegam esses blocos e fazem uma randomização, e a cada X tempo eles mudam esses blocos de lugar. Então, suponhamos que um atacante ele vai tentar pegar esse código desse jeito e vai tentar ler. Então, ele vai ter todo um trabalho, além da parte de criptografia, de tentar entender como esse fluxo poderia estar estruturado, até entender o que essa função me levaria a fazer. Então, a Apple usa isso faz muito tempo já, e é um sistema que funciona muito bem. A obfuscação também da parte de debug. Então, sei lá, se você pega todo esse código, você joga lá na sua ideia e você dá uma olhada sobre se teria algum bug ali, alguma coisa do tipo, algum problema, você também vai ter isso obfuscado. Então, uma coisa que poderia ser um bug que me traria uma forma de atacar isso, enfim, ter um norte ali, digamos, que seria um potencial problema, então você vai ter dificuldade para entender aonde esse problema levaria. A intercalação de códigos em assembly também é uma forma de você conseguir fazer essa modificação. E é muito importante, principalmente se você cria esses códigos dentro de casa, que você faça uma renovação dessa ofuscação regularmente. Então, se eu criei uma ofuscação dentro da minha casa, pode ser possível que um atacante ele conseguiu fazer a desobfuscação disso. Pode ser que ninguém mais tenha dados de que essa pessoa conseguiu isso, mas se uma pessoa conseguiu, é importante que você troque isso regularmente para garantir que isso não seja uma coisa fácil e que as pessoas tenham acesso a isso quando faz engenharia reversa de todas as formas. Aqui tem um exemplo de quando você faz a obfuscação de código. Então, toda a função ela é dividida em algumas partes e algumas das strings elas ficam com letras. Existem outros tipos de obfuscação, mas esse é o mais comum de todos. E a maioria das ferramentas também, quando você faz a compra delas ou quando você cria em casa, são mais voltadas para esse ponto. Um outro ponto que é super importante é a parte de desenvolvimento seguro. Você pegar, assim, conversar com o seu time, mapear os requerimentos, né, de segurança logo no início do projeto. Então, se a gente é um banco, a gente guarda dados do cliente e são informações sensíveis, a gente tem que parar e pensar no começo de tudo que a gente precisa guardar esses dados de uma maneira segura. Então, logo no início do projeto, a gente para e pensa que a gente precisa colocar mais dinheiro nisso, a gente precisa colocar mais atenção nisso para que a gente garanta que esses dados não vão ser vazados por aí. Usar as melhores práticas de código, né, de desenvolvimento seguro de acordo com cada linguagem. Então, se eu uso Flutter, eu preciso colocar isso de uma forma segura, ou se eu uso alguma outra linguagem, eu preciso saber as melhores práticas para que eu não esteja deixando algum problema ali, alguma coisa que não faz sentido e que outra pessoa pode acabar explorando. E um outro ponto é você incluir ferramentas de melhorias de código, né, tanto SASH quanto DASH, para que você consiga fazer as correções dessas vulnerabilidades ou dos problemas que aparecerem de uma forma segura e mais rápida. E também seria ideal um processo de gestão de vulnerabilidades para a gente garantir que todos esses problemas eles sejam corrigidos o mais rápido possível.
Uma coisa que eu já vi acontecer muito é que as pessoas têm até programas de gestão de vulnerabilidade, só que elas passam muito tempo sem ser corrigidas. Então, todo esse tempo que ela está demorando para ser corrigida é um tempo que você pode estar deixando alguma vulnerabilidade passar, alguma falha que está sendo explorada, e no final das contas você não está nem percebendo. Então, precisa ter um programa de gestão de vulnerabilidades que faça sentido, onde as vulnerabilidades sejam corrigidas o mais rápido possível. Aqui eu gostaria de deixar 3 referências que são voltadas para a parte de desenvolvimento seguro e aquela lista que eu passei anteriormente. Então, se alguém tiver curiosidade em entender cada ponto, o que é cada uma delas e como elas são corrigidas, como elas são exploradas, fica à vontade para dar uma olhada nessas referências. E muito obrigada.